Fala pessoal, meu nome é Laia Lopes e está começando mais o Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. E começando a nossa maratona de convidados, né, que estão em Porto Alegre por causa da South Summit. Na verdade é o segundo Laia. É verdade, é o segundo, é que eu não participei do primeiro. Então começando a sua maratona. Começando a minha maratona, a gente puxa o pessoal pelo braço, né, Cris? Rouba um pouquinho ali da South Summit. Até porque a gente brinca aqui no escritório que a South é o nosso pátio. É, o pátio do porque escritório. é muito próximo, né? Exatamente. Então a gente faz esse convite, além desse atrativo de gravar o podcast. Como tá muito calor em Porto Alegre, a gente diz, vamos lá um pouquinho no ar-condicionado. Vamos lá descansar um pouquinho. Mas a gente trouxe aqui para trocar uma ideia com a gente um player muito importante, né, no mercado de investimento, que tem um foco muito específico no sul do Brasil, Exato. Que é um pouco do nosso assunto de hoje. E daí, Cris, quem está com a gente e qual é o nosso assunto de hoje? Eles vão nos ajudar a entender, então, o mercado da região sul, quais são suas características, seus desafios. Estamos aqui com a Marina e com o Caio da Invisto. Sejam bem-vindos. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite, né? Por essa roubadinha aí do South Summit para vir aqui ficar um pouquinho no ar-condicionado. Para a gente é um prazer, é importante também, é estratégico a gente estar aqui conversando. E vamos bater um papo aí a respeito de Invisto e esse ecossistema aí do Sul. Legal. Vamos lá. Bom, para a gente abrir aqui, né, pessoal, vamos falar um pouco da Invisto, né, da onde que ela surgiu, né, qual é a tese que vocês têm para investimento, dá um pouco de um pitch aí sobre a Invisto, sobre o mercado. Vou contar um pouquinho então da história, o Caio conta de tese e o momento atual nosso, fechado? A Invisto ela já atua em Venture Capital aqui no sul do Brasil há quase 15 anos. Né? Nós somos uma casa que costumamos dizer que somos uma gestora de empreendedores para empreendedores. Legal. São 5 sócios que criaram e idealizaram, né, a operação de Venture Capital, todos empreendedores. Né? Cada um deles tem uma história de empreendedorismo pessoal, de construir negócios do zero, viver toda a trajetória de empresa, passar por exits, vender para fundos e empresas lá fora. Então, todo esse dinamismo nos permite entender o dia a dia dos empreendedores que a gente investe. Né? A gente atua dentro da ACAT, né? Nossa sede é dentro da ACAT, o que também é estratégico, né? Estar presente nesse ambiente do ecossistema através da ACAT. Nós, enquanto pessoas físicas, também participamos de diretorias e ações dentro da ACAT, que acaba sendo um propulsor, né? A gente tem um ecossistema em Santa Catarina muito bem desenvolvido e conectado, e a ACAT, sem dúvida, é uma dessas figuras que permite, né? E ao longo dos anos, a gente criou e subiu a escadinha do Venture Capital de maneira coerente, né? Em 2012, a gente fez um primeiro fundo nosso, um fundo pequeno, de 12 milhões de reais, a gente investiu em 5 startups, 0 quilômetro, né? Uma delas não tinha nem CNPJ, mas foi desse fundo que a gente já viveu um grande case nosso, né? A Achado, uma plataforma de logística lá de Floripa, né? Que quem comprou foi o Mercado Livre. Legal. Então é uma menininha dos olhos aí que a gente já viveu no início da história. Em 2016 a gente fez um novo fundo de aí 50 milhões de reais, investimos em 8 empresas. A gente já está vivendo aí 5, 6 anos de fundo, estamos no momento de desinvestimentos. Nos últimos 12 meses a gente já executou 2 saídas desse fundo especificamente. Né? A Rede Vistorias, que é uma plataforma de logística, que permitiu a nossa saída através da entrada da Orion Capital, enfim. E na sequência, a Equilibrium, de novo, a gente costuma dizer que é a Achado 2, uma plataforma de logística também. Logística é um forte de vocês. A gente adora. Até porque é um mercado que tem muito problema a resolver, é gigante, enfim. E aí, Equilibrium, que nasceu na ACAT, né, numa sala ali do lado da Invisto, foi comprada no final do ano passado, início desse ano, já não me lembro. Ano passado, pela Boticário. Legal. A Boticário era cliente, e aí, de repente, tomou a decisão de estrategicamente comprar. Legal. Então, a empresa foi 100% comprada por eles, e, de novo, um case super bacana. O pessoal da Boticário, inclusive, está aí. E no final do ano passado a gente terminou o fundraising do terceiro veículo, um fundo de 100 milhões de reais, que a gente já tem empresas investidas, são 6 empresas, mas também já executamos um exit, né, Caio?
A Pulses, essa é uma plataforma de HR Tech, de Itajaí, que também já foi vendida. A Gup comprou 100%. Então, nos últimos 12 meses, a Invisto executou 3 exits de muito sucesso, né, e múltiplos interessantes, investidores felizes, empreendedores também, e trazendo história aí para o nosso dia a dia, né, de Invisto. Então, Caio, se quiser contar aí o momento atual. Acho que só antes de falar um pouco de tese assim, específico do que a gente está olhando, a Invisto, durante esses 10 anos e pouquinho de história, vamos dizer assim, ela fez 19 investimentos, né? Então também não é uma casa que tem aquela tese de venture capital spray and pray, né? A gente geralmente faz investimentos mais focalizados, né? Em alguns, não nichos de mercado, mas em alguns modelos de negócio que a gente gosta de fazer de fato, que a gente conhece bem, né? Pela história de empreendedores dos sócios. Então acho que é uma casa assim, também para startups que querem ter uma mentoria ali mais corpo a corpo, mais ativa, né? Então, como o Amorim, um dos nossos sócios fala bem, né? A gente não é um saco de dinheiro, então a gente quer empresa que também queira ter esse lado do smart money, né? E assim, em termos de tese do que a gente está olhando para esse último fundo, né, mais específico, a gente olha para a empresa B2B, né, SaaS, foco primordial sul do Brasil. Obviamente o mercado de São Paulo, ali no Sudeste como um todo, é muito grande, então a gente olha algumas oportunidades lá, né? Mas mais o sul do Brasil. Com uma receita ali mensal, a gente diz, né, já numa fase de escala, então ali geralmente isso acontece quando a empresa já está faturando os seus 250 mil por mês, enfim, né? Então já comporta um cheque um pouco mais elevado, né? Enfim, assim, com mais 2 empreendedores, preferencialmente que já tenham passado por um movimento de exit, de empreendedorismo na vida, né? Isso aí pra gente é um excelente validador de competência, tanto de hard skill quanto soft skill, né? De um track record ali importantíssimo. Comprovado, validado, né? E assim, para esse fundo novo que a Marina mencionou, né? Ela falou ali que a gente já está com 6 investimentos, né? Como a tese é mais focalizada, a gente pretende investir mais 4 a 6 empresas para esse veículo, nesse aspecto que eu mencionei aí, né? B2B, SaaS, mais 2 founders, né? Etc. E a gente, sim, não tem um foco muito grande em termos de segmentação de mercado. Então a gente gosta de logística, a gente está olhando mais para energia agora como mercado disruptivo, olhando para cybersecurity também, mas a gente olha tudo como um todo. Então aqui em Porto Alegre é bastante forte health techs, né? Fintechs também, enfim. Então a gente está aí permeando todos a gente os é lados. agnóstico, né, a segmento, mas fazemos fundos com poucas empresas. Até porque a gente tem que gastar e dividir o nosso tempo com esse approach aí com o empreendedor, né? De não ser só o saco do dinheiro, mas também acompanhar, trazer expertise, governança, né? Muito forte. Tudo isso a gente coloca com bastante propriedade na hora de investir. E uma pergunta assim que o pessoal deve ficar curioso, que vai nos ouvir, qual que é a média de cheque que vocês têm por investimento, assim, vocês fazem follow-on das investidas também, como que vocês dividem aí o saco de dinheiro, vamos assim dizer? A gente agora está olhando em cheques que vão variar em torno de 5 a 8 milhões de reais, né? Podendo dobrar no follow-on, né? Então sim, a gente também faz o follow-on, que foi uma experiência que a gente não conseguiu viver no fundo anterior, porque nós não nos preparamos para deixar uma reserva para follow-on. Entendi. E aí, nesse último veículo, 100 milhões, não, a gente já está preparado para ter esse recurso disponível ao follow-on. E o objetivo é chegar aí entre 10 a 12 empresas investidas, né? Sendo que já tem uma vaga, né? Porque a gente já vendeu um. Legal. E, assim, a Invisto nasceu em Santa Catarina, né? E vocês focam no sul do Brasil, mas isso é um foco por consequência de localização ou é porque vocês enxergam algo diferente no mercado do sul do Brasil? Deixa eu aproveitar e emendar a minha pergunta, então, era mais ou menos nesse sentido de o que atraiu, né, a região sul para vocês e quais são os principais diferenciais da região sul? Vou falar um pouquinho, Caio complementa, né? Mas eu acho que é um pouco das duas coisas, né? Estar geograficamente aqui e a qualidade do empreendedorismo. Estar perto é um diferencial, dado que
que é o que a gente acabou de falar, né? A gente acompanha o empreendedor, Sim. a gente vai até ele, a gente faz os conselhos presencialmente nas empresas. Então, chegar perto, estar perto, chegar logo e rápido é importante para a gente fazer esse acompanhamento de perto, né? E, do outro lado, estar aqui no Sul também nos permite chegar primeiro e identificar o empreendedor disponível, né? E a nossa história aqui local, eles também já nos procuram. Sim. E a gente consegue atuar fora dos holofotes de Rio São Paulo, Faria Lima, né, que é uma estrutura mais pesada, valuations mais carregados, deals mais competitivos. E aqui no Sul a gente ainda não vive isso. Então, nós somos o maior círculo de venture capital do sul do Brasil, eu invisto. Né? E geralmente somos o primeiro fundo dessas startups. No momento de um follow-on, numa próxima rodada, daí sim a galera de São Paulo vem conosco. E nós somos parceiros de todos lá em São Paulo, né? Sim. Então, esse é um grande diferencial. E o nível de empreendedorismo que a gente tem aqui no Sul é brilhante. É brilhante, né? Um passado aí de 8 anos atrás, a gente não via tantos casos de sucesso como a gente tem visto aí ao longo dos últimos anos. Sim. Permite a gente chegar primeiro, né, Caio? Não sei se Eu acho que tem um amadurecimento constante do ecossistema, né? Então, eu sou originário de Belo Horizonte. Que é um baita ecossistema também. Exato. É um ecossistema bacana. Mas quando eu decidi fazer Venture Capital, eu falei, putz, onde que é a próxima região que vai despontar, além de Rio, São Paulo, né? Porque ali você já tem uma concentração muito forte de casas, de empresas, todo mundo se conhece, as empresas do portfólio do fundo X já foram vistas pelo portfólio do fundo Y, então tem um diferencial muito gritante, vamos dizer assim, né? E no sul do Brasil a gente ainda consegue ter esse diferencial de chegar antes nas casas, nas principais empresas, como a Maria mencionou, já tem alguns programas bem qualificados, consolidados, né, de capacitação desses empreendedores. Então tem um nível de amadurecimento recente que vem acontecendo nos últimos anos muito legal, que permite que a gente tenha um diferencial também frente a essas outras casas de lá, né? Então acho que isso é o mais legal de estar no Sul. E isso desperta interesse, né? Porque fazendo roadshow para esse último fundo com os investidores, a gente tem 40% dos nossos investidores em São Paulo, olhando justamente esse diferencial de tese, o regional, de estar longe da Faria Lima, de trazer empreendedores diferentes, né, com histórias e empresas diferentes. Eles querem experimentar. Então, deixa eu olhar um pouquinho para esse mercado que está realmente crescendo, eu tenho ouvido barulho, então vamos botar um pouco de grana aí para ver o que acontece. Sem dúvida, porque senão fica muito viciado o olhar, né? Exato. Fica viciado ali, São Paulo, Rio de Janeiro tem, mas eu acho que o Rio de Janeiro ele é muito aquém do potencial que ele poderia ter quando a gente fala em tecnologia, né? Mas São Paulo, sem dúvida nenhuma, é o principal ambiente. Tem muitas oportunidades, mas tem muita concorrência também. Né? Então tu aumentar o teu campo de visão para outros ecossistemas que conseguem ter cases tão importantes quanto é essencial para o investidor, e obviamente ele vai buscar quem está localizado, está esperto, verificando só aquilo. E a gente assim, vê... pode ir. Não, só para complementar essa questão do ecossistema mesmo, né? Então aqui no Sul como um todo, né, você tem excelentes universidades, né, uma educação de qualidade, programas de capacitação, já tem incubadoras, né, bem consolidadas, aceleradoras, tem um histórico de empreendedorismo muito forte na região, né, grandes empresas que foram, né, construídas aqui. A indústria muito forte, então esses caras... existe uma geração posterior que vem carregando, né, que traz esse know-how também. Exatamente. A gente vai para Santa Catarina, né, a gente tem lá a DataSul, que, né, abriu ali a foice, vamos dizer assim, o mercado de tecnologia. Se a gente vem aqui para o Rio Grande do Sul, a gente tem a própria GetNet, e daí tem as consequências, né, o Rio Grande do Sul é muito forte na parte de fintech, porque a gente tem um grande case de fintech. Então isso vem carregando também, influenciando o ecossistema como um todo, né? Uma pergunta que eu queria fazer para vocês, assim, eu vejo, isso é uma opinião minha, tá? Então não fiquem confortáveis de discordar. Mas eu vejo assim, a gente tem alguns ecossistemas de tecnologia no Brasil, e o São Paulo mais consolidado, com maior volume financeiro, maior quantidade de case, tudo isso que, né, todo mundo já sabe. A gente tem Minas ali com Belo Horizonte, né, que é muito forte também, que tem cases super relevantes.
A gente teve o Porto Digital também, que foi muito relevante. Hoje eu acredito que não é tão relevante em uma análise de ecossistema nacional. Ele é muito relevante para a região, mas eu acho que comparado assim, com o ecossistema nacional, eu vejo que talvez ele deu uma derrapada. A gente tem Rio de Janeiro, que, como eu falo, acho que é muito aquém do potencial que o Rio de Janeiro tem, né? E a gente tem o ecossistema de Santa Catarina, muito forte no Rio Grande do Sul, e ele acabou impregnando, no bom sentido, o ecossistema de Paraná e Rio Grande do Sul. Eu vejo que o ecossistema hoje com maior potencial no Brasil, para mim, disparadamente é o ecossistema da região sul do Brasil. Se a gente juntar Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, acredito eu que ele bate de frente com o próprio ecossistema de São Paulo. Se a gente juntar esses 3 estados. Né? Claro que individualmente nenhum consegue, mas a gente juntando esses 3 estados, sem dúvida nenhuma, no meu ponto de vista, ele bate de frente com o ecossistema de São Paulo. Queria ouvir de vocês se vocês acham isso também ou não. Estou viajando na maionese aqui. Acho que é a nossa visão, né? Por isso que a gente está aqui, né? Eu concordo em todos os aspectos, e eu não tenho dúvida nenhuma disso. Sim. E para mim, a prova clara são os investidores que estão conosco agora. Sim. Que olharam o nosso ecossistema e investiram acreditando justamente nesse potencial. Sim. Então, eu costumo dizer que o meu sonho é a gente ter essa avenida de tecnologia e inovação, Sim. que começa no Rio Grande do Sul e vai até o Paraná, unindo a potência desses 3 estados Sim. Com esse objetivo, né, de ser um ecossistema, não sei se é único, mas consolidado, que consiga bater de frente com São Paulo, não num movimento de competição, mas num movimento de desenvolver o país cada vez mais com a tecnologia e inovação, né? Demonstrando principalmente para governos, né, o que a tecnologia é capaz de formar e gerar, né? E não só em desenvolvimento das pessoas, das coisas básicas, gerando emprego, pagando imposto, enfim, mas do desenvolvimento de senso de comunidade, né? de trazer investimentos de fora para o Brasil, que também é um movimento específico e concentrado em São Paulo. Os grandes fundos de venture capital estão ali, né? Por que a gente também não consegue trazer esses grandes fundões olhando para cá, né? Para o sul? Então, é um ciclo e um círculo virtuoso que gira em torno da tecnologia muito importante em termos de desenvolvimento de país. Né? E relacionado a isso que a Marina falou, de chamar a atenção dos governos para a importância, é uma dificuldade, e daí não só na área de tecnologia, a região sul atrair investimento do governo federal. Sim. Porque geralmente a verba vai São Paulo, Nordeste. E eu falo isso com um pouco de propriedade, porque eu já trabalhei na gestão pública e era muito isso, assim, parecia assim que a região sul não existia. Os investimentos eram tudo lá para cima. Então, Santa Catarina tem se movimentado muito nisso, assim, de ter um pouquinho mais de olhar, né? Mas como? Com esses players, né? Com esses players estratégicos, Sebrae, ACAT, governo, universidades. Então, a gente consegue, eu acho que talvez esteja aí o grande diferencial de Santa Catarina, a gente conseguiu unir num senso de cooperativismo, né, que nasceu, não sei como, é uma coisa nossa, foi genuíno, né? Lá atrás. E isso traz resultados. Então, quem sabe a gente multiplicar esse mesmo senso nos outros estados, né, Paraná e Rio Grande do Sul, que a gente consiga também comungar com esse propósito de trazer investimentos, olhar maior do governo, e não só do governo federal, mas dos locais mesmo, né? Dos governadores, inclusive, de se movimentar para startup, tecnologia, empreendedorismo nas escolas, gente. Isso aí devia ser curricular. Né? Isso é uma coisa que a gente estava comentando ontem, da comunidade em geral se aproximar mais do ecossistema de tecnologia e inovação, que a South Summit, ela serve muito para isso. Né? Ela tem um público grande que não é da área de tecnologia, mas ajuda a quebrar essa barreira, porque quem não é do ecossistema de tecnologia não entende muito bem o que está acontecendo, às vezes até não sabe o que é uma startup, a definição. Então é uma coisa que a gente vê as pessoas circulando ali, pessoas de outros setores circulando na South, a gente vê escolas também. Sim. E eu acho que nesse sentido a South cumpre um papel muito importante, que é de democratizar né, esse tema e as pessoas entenderem a importância, entenderem que gera
coisas boas para a cidade, gera mais economia, gera mais emprego, gera mais qualidade de vida. Sim, tem um efeito ali. Um ponto que eu acho interessante, que eu sempre quando eu converso com o pessoal que é de Santa Catarina, eu faço a mesma pergunta, assim, mas assim, eu vejo que para a gente ter um ecossistema, né, a gente tem alguns, eu vejo, né, 3 pilares, assim, né, players, né, pessoas, players, dinheiro, obviamente, e uma comunidade, um agente que congrega esse... Puxa a fila. Que puxa a fila. E daí, em Santa Catarina a gente tem isso muito claro, que é a CAT, né? Sem dúvida nenhuma, ninguém vai falar assim, não, o ecossistema de Santa Catarina ele é a par do que é a CAT. Não, a CAT ele é um grande líder. Eu acho que os outros ecossistemas eles usam muito a CAT como benchmark para conseguir fazer algo nesse sentido, né? A gente vê, bom, Santa Catarina tem a CAT, tem várias unidades da CAT, né? Que é incrível. São 13 polos. É incrível isso. A gente está dentro da CAT Primavera, lá onde vocês estão também, que eu acho incrível aquele lugar também. Sempre quando eu sensacional. Eu fico apaixonado por aquele lugar lá. É verdade. E Porto Alegre a gente está tendo o Instituto Caldeira, que vocês estão, Somos membros são agora. membros do Instituto Caldeira. A gente também tem uma unidade lá e também é um lugar incrível, assim, que eu acho que Porto Alegre precisava realmente de ter um ambiente assim. E daí, de novo, com propriedade, porque eu moro na região. E reviveu a região, né? Reviveu muito a região, trouxe assim algo que era uma região esquecida pela cidade, pelos porto-alegrenses, só lembravam da região para sair de Porto Alegre e ir para a praia ou para a região metropolitana. Então, a gente tem esses 2 ambientes e daí eu pergunto para vocês, né, como vocês estão com esse olhar para o sul do Brasil em si, vocês enxergam algum ambiente nesse sentido assemelhado à CAT, assemelhado ao que o Caldeira está fazendo no Paraná? Vocês têm mapeado alguma coisa nesse sentido ou vocês acreditam que o Paraná está um pouco, não vou falar para trás, não é isso, mas não tem ainda um símbolo como esses 2 caras? Não tem, e são iniciativas dispersas pelo Estado. Sim. Por outro lado, são fortes iniciativas, né? O empreendedor do Paraná é muito maduro, né? A gente, por exemplo, tem 3 empresas do Paraná. E eles são muito focados, né? Entendem tecnologia. O nosso pipeline também tem grandes empresas, a gente já olhou algumas empresas de lá, enfim. Mas não tem esse cara que puxa fila, ainda, tá? Sim. Apesar de o governo ter também algumas iniciativas, o próprio Invest Paraná é um movimento que tem tentado coordenar, fazer puxar essa fila, né? Eu inclusive recebi uma mensagem ontem deles, do Invest Paraná, falando, Invisto, vem para cá, porque a gente tem recebido muitas startups, a gente precisa ter um player como vocês para canalizar esse pipeline, mais do que isso, investir, né? Sim. Mas, de fato, não existe ainda uma CAT ou um Instituto Caldeira do Paraná, né? Talvez possamos ajudá-los em algum momento. Eu vou ser bem sincero, assim, eu não acreditava tanto no poder do ambiente físico para o ecossistema, sabe? Ele vem depois, eu acho. Ele vem depois, mas eu... Tem que ter essa comunhão. Exato, porque eu tinha muito a visão do que é o ecossistema de Minas ali, né? Sim. Que é um ecossistema totalmente orgânico, disperso, mas é muito forte. Mas, sem dúvida nenhuma, para ambientes que tu não tem o ecossistema ainda muito, ele está muito disperso, não tem nenhum player muito forte, ainda tu juntar essa galera toda num local, ele tem um poder catalisador muito interessante, assim, né? E além de catalisador, de democratizar mesmo, né? Porque o Minas ali, por exemplo, é disperso, mas quem não está no meio não tem a noção do poder do ecossistema de inovação de Minas. Tu não enxerga, não né? enxerga. Isso é um negócio interessante. Quando tu vai pra CAT, a primeira vez que eu fui pra CAT, que eu consegui enxergar o ecossistema, e isso é impactante. Tu fala assim, puta, que legal, né, cara? Assim, literalmente estamos construindo algo, né? Assim, a gente está vendo se concretizar. O Instituto Caldeira tem essa função também. E essa presença física também faz aflorar muito mais o senso de colaboração, de comunidade. Exato. Em um ambiente que a gente fala de tecnologia, cada vez mais o
home office se torna padrão, Aham. como é importante ter as conexões pessoais, as conexões físicas, né, o ambiente ali para a gente conseguir enxergar isso. Sim. Mas agora, vocês devem ter respondido isso milhares de vezes, tá? Mas vou perguntar mais uma vez. Como que está a visão de vocês para o ecossistema, né, de venture capital em tecnologia, com altas taxas de juros, com as correções e valuations que aconteceram nos Estados Unidos, que aconteceram aqui no Brasil? Eu já fiz essa pergunta para vários fundos, vários investidores. Vocês enxergam que a gente está passando pelo, não vou falar o inverno de investimento, mas a gente está passando por uma temperatura mais fria ou não? Ou não? Vocês enxergam, cara, isso faz parte, são oscilações de mercado, ou não, nem é oscilação. A gente queria ouvir isso do lado de vocês, porque a gente escuta muita pessoa que não é do mercado, dando opiniões, né? Não necessariamente reflete o que as gestoras de fundos de investimento estão planejando, estão pensando. Queria ouvir de vocês, como que vocês enxergam esse panorama de investimentos aqui no sul do Brasil, né? Ou se você quiser ampliar para o Brasil, internacional, como que vocês enxergam esses últimos acontecimentos no ecossistema de tecnologia focado ao venture capital? Os ciclos de altas e baixas fazem parte da atividade de um fundo de investimentos, ainda mais venture capital, que é um fundo de longo prazo, vamos dizer assim. Então a gente já está acostumado a ver durante a história esses ciclos, né? E a gente acha que está passando por um ciclo de correção. De fato, está acontecendo aí no mundo inteiro, a gente está vendo as notícias, etc., preço repercutindo. O que a gente acha, assim, mais, vamos dizer assim, olhando para o aspecto Brasil e Venture Capital Early Stage, é que 2020 e 2021 foi um momento importante para, vamos dizer assim, consolidar o ecossistema, né, como possibilidades de construção para frente, enfim, de um ecossistema mais forte, né? E tiveram players bem capitalizados, assim. Então, em termos de gestora, hoje em dia, a gente já no Brasil tem 300 casas. Então, poxa, já é um número relevante de, vamos dizer assim, venture capital, aceleradoras, incubadoras, growth equity, o que for, né? Casas de gestão de investimento. Então, foi importante. Então, e esse momento aí, 2020, 2021, foi muito bom para esses players também se capitalizarem. Então, agora a gente está passando por um inverno de startups, né, onde vão ter correções em valuation, etc. Mas já também tem muitos players que foram construídos ali nesse momento de boom e que se capitalizaram, que estão com recurso agora para investir em startups. Né? Obviamente, vão olhar com mais cuidado, com mais critério, não vão, às vezes, investir em projetos que não são tão comprováveis, assim, o modelo de negócio não está tão maduro, mas ainda vão acontecer investimentos em boas empresas, né? Eu acho que assim, não vai faltar dinheiro. Esse momento aí capitalizou de fato os fundos. Tem muito recurso a ser investido. O que aconteceu é um resultado meio global, né, de pandemia, né, houve uma injeção gigantesca de capital em todo o mundo, né, os Estados Unidos estão vivendo o resultado dessa montanha de dinheiro que eles colocaram. Sim, inflações que para nós são baixas, até engraçado tu ver, mas para os Estados Unidos mas é resultado da pandemia, né, do tanto de dinheiro que o governo lá atrás colocou, né, e hoje eles estão aprendendo a lidar com juros e inflação, né, em função desse movimento de caos que a gente viveu como pandemia. Então, a nossa percepção é que sim, existe dinheiro, sim, os fundos estão capitalizados, a gente é um exemplo disso, a gente está com fundos 100 milhões captados. Mas essa correção era necessária. Estava um oba-oba de valuations de empresas que tinham tudo a se provar, né, com rodadas e rounds atrás de rounds, né, sem consistência. Então, o empreendedor vai ter que lidar com esse momento. Aquelas que estão investidas vão ter que também lidar, né, com fluxo de caixa, margem, desacelera um pouco, coloca mais o pé no chão para começar a construir novas rodadas com mais consciência, porque os fundos, os investidores também estão mais conscientes, estão mais exigentes, sim, porque está tudo ajustado agora, né? Deu esse... todo mundo apertou o cinto, então agora vamos olhar para frente. E é cíclico, né? É cíclico. Então dizer que o mercado de venture capital não vai mais desenvolver, então parou, não vai ter mais... Não, eu acho que é muito pelo contrário. Agora a gente ajustou, começamos no trilho de novo para tomar novas decisões. Até se pegam os gráficos, né, de
investimento em venture capital dos últimos anos, enfim. 2021, obviamente, foi um outlier, então despontou ali. Sim. Mas você pega, acho que desde 2016 é uma crescente. Então, Sim. o mercado está evoluindo de forma madura, né? Eu tenho uma visão, assim, que a gente viu 2020 já foi um pouquinho maior, 2021 foi aquele efeito bem elástico, assim, né? E a gente, não a gente, né, mas talvez o público em geral pensou, cara, é isso aí, daqui pra cima, né? E não é bem assim. Eu acho que teve isso muito de... o mercado está muito aquecido, e daí, cara, aquela velha conceito básico de oferta e demanda, é isso aí. E daí, cara, as startups que tinham um negócio bom, né, começaram a ter múltiplos muito altos para fazer os seus valuations, e agora que começou a não estar tão aquecido, não que esteja esfriando, mas não tão aquecido, começou a corrigir. Eu concordo também que eu acho que é muito saudável para o mercado, e eu vejo com todas as gestoras que eu tenho conversado, as gestoras, por incrível que pareça, elas estão animadas com essa situação, porque traz muita oportunidade de investir em negócios com valor e com preço mais atrativo do que se fosse investir no mesmo produto, no mesmo negócio em 2021. Então, na situação como a de vocês, que já tem um fundo, né, captado e está olhando para o mercado, é uma tempestade perfeita para você, né, de conseguir analisar negócios com potenciais muito interessantes dentro de um preço que seja interessante para vocês também, né? Exato. A gente, sem dúvida nenhuma, se coloca numa posição privilegiada nesse momento de poder olhar o fundo captado, os empreendedores que estão por aí, né? Isso aí é importante. E uma coisa, só para complementar também, assim, uma coisa muito legal do sul do Brasil é que os empreendedores aqui já têm uma maturidade muito bacana em relação a isso. Porque não adianta nada em 2021 você captar um múltiplo absurdo, porque o mercado está num boom, e você precisar de fazer uma rodada agora em 2023, e aí o seu valuation já está lá em cima, e putz, não consigo captar, vou ter que fazer um down round, etc., vou prejudicar meu cap table. Então o empreendedor do sul também, durante esse boom, teve uma maturidade muito grande de entender, de lidar com isso. Esse múltiplo aqui, que o mercado está pagando em São Paulo, Rio, etc., é irreal. Então, sim. Eu vou priorizar, vamos dizer assim, um crescimento de longo prazo, manter meu cap table saudável, e, eventualmente no futuro também. Então acho que isso é também um diferencial. Você prejudica a sua jornada, né? Perfeito. Se no começo já está lá em cima. Sim. Vocês falaram bastante né, durante a nossa conversa sobre o empreendedor do sul, né? Então, isso deve ser algo que vocês discutem internamente também, né? Como que vocês caracterizariam, assim, claro que tudo quando a gente generaliza, né? Eu falo, toda generalização é uma mentira, né? Mas é o mais próximo da verdade que a gente vai chegar também. Como que vocês dão uma característica do empreendedor do sul, assim, né? O que vocês enxergam que é ele específico? Fruto de DataSul, dos kitnets da vida. Né? Ele é um cara aí entre 35 e 40 anos, tem cabelo branco, sabe? Tem bagagem, ou já foi um cara que fez um exit e aí quer voltar a fazer o seu empreendedorismo. Né? Muitas vezes ele tem uma visão de curto prazo mesmo. A Equilíbrio foi exemplo disso, né? Eles queriam fazer uma startup para ser vendida em pouco tempo. Né? Assim, foi muito pouco tempo? Foram só 18 meses. Mas, enfim, acertar na estratégia. Então, eu acho que são algumas características, né, Caio? O que mais você coloca aí? Não, eu diria assim, características gerais, muito comprometido, pé no chão, né? Então não é aquele empreendedor maluco, assim, que sai fazendo qualquer coisa com a empresa, então tem uma direção estratégica clara, né? É inteligente, tem conhecimento. Acho assim, que o que falta um pouco para o empreendedor do sul, talvez Porto Alegre mesmo, eu sinto menos isso em Porto Alegre, mas eu sou um pouco mais comercial, né? Então acho que esse é o aspecto que falta. Mais marqueteiro, sabe? Cantar o que ele faz, assim, valorizar aquele sonho, né? De gritar um pouco pro mundo, assim. O que está fazendo é sensacional. Né? O pessoal é mais low profile, assim. Muito low profile. Mas de excelente qualidade. Exato. Sim. E ele já vem com um time complementar. Sim. Isso é bom. Sim. Né? Não é um cara só. A gente nem olha, mas é difícil, né? Então já é um jeito que pode ser aí
herança de colonização nossa, Sim. né? Enfim, universidades. Sim. Acho que tem algumas características que a gente caracteriza como o empreendedor do Sul. Mas sabe que isso é a primeira vez que eu ouço alguém falar do empreendedor do Sul ser mais low profile, e eu não tinha me dado conta, mas refletindo agora, realmente tu vê grandes empreendedores realmente que, cara, eles estão tão focados no negócio deles que eles não têm uma visão de ser, eu quero construir a minha imagem também como empreendedor. Isso. Não, eles querem construir a empresa. E aquele legítimo baixo cabeça trabalha. E trabalha, assim, daí tu vê cases incríveis, assim, que, cara, eu tenho a oportunidade de conversar com muita gente qualificada, seja aqui no podcast, seja cliente, seja parceiro, e muitas vezes tu fala assim, cara, por que tem um monte de cara falando abobrinha por aí e esse cara não tá conversando com a gente, sabe? Esse cara não tá falando a posição dele. Eu acho que empreendedores low profiles que eu traria, dando exemplos aqui, mas o próprio Tito da Orre é um cara muito low profile, ele é extremamente inteligente. A gente pode pegar um cara que é extremamente low profile, mas ainda vai dar muito o que falar. O Juliano Murlick, que ele foi o CEO da Trider, que vendeu para Juntos Somos Mais. Hoje ele está morando em São Francisco e, cara, você pode escrever, esse cara vai criar novos negócios muito interessantes. Tem justamente isso, cara, foi head de arquitetura de sistema da Amazon Brasil, foi chefe foi CTO do Sicredi, foi montar um negócio que era um marketplace de serviços que ninguém nem imaginava que seria, com um time muito qualificado, muito forte, em questão de, acho que 24 meses, fez o exit dele, e agora tá voltando pro mercado de novo, sabe? Então, e assim, cara, a minoria das pessoas conhece um cara desse, assim. E aqui a gente pode enumerar vários, assim, né? Sim. Eu acho que Santa Catarina é mais low profile ainda, né? É mais low profile ainda. Mas, pessoal, pra gente ir chegando aos nossos finalmente aqui, pra segurar você, já tá perto do meio-dia, quer dizer, já passou do meio-dia. A gente também tem que devolver os convidados pra South Summit. Queria fazer a última perguntinha, assim, que a gente sempre faz aquela perguntinha clássica, assim, né? O que vocês têm de expectativa, né, para o ecossistema aí do sul do Brasil, para Venture Capital? O que vocês enxergam aí nos próximos anos? Né? O que a galera pode esperar de enxergar o nosso ecossistema aí em 2024, 2025? Qual que é a expectativa de vocês? Eu acho que a gente pode esperar as rodadas subsequentes, né? A gente sempre foi um mercado mais de early stage, seed, assim, e a gente está começando a ver os empreendedores já indo para as empresas, né, indo para um outro nível, né? E a gente começar a ver rodadas série A mais gordinhas e as subsequentes, né? Então, essa é inclusive a nossa expectativa, né? Olhando já para um próximo fundo, né? O que eu te falei, de a gente ir subindo as escadinhas, né, do Venture Capital, na nossa história, o próximo degrau a subir é talvez fazer um fundo aí com rodadas e investimentos mais robustos, né? Já para uma série A de largada. Legal. Em termos de ecossistema, assim, acho que vão continuar despontando startups novas, né? Os programas de capacitação estão de fato mais robustos, novos espaços, né? O próprio Instituto Caldeira está crescendo bem, eventos, etc. Então, acho que o ecossistema vai continuar amadurecendo como um todo, né? Acho que isso é uma coisa que a gente tem que observar de bastante valor. E é visto, não só olhando a história, né, que eu acabei de falar, de querer olhar para as coisas maiores, a gente nunca deixa de olhar a base. A gente está sempre perto dos empreendedores começando, né, e seja através de iniciativas específicas, como o Startup SC, que é um programa do Sebrae, que nós, Invisto, somos patrocinadores, e é um programa de captação belíssimo que Santa Catarina desenvolve com esses empreendedores. Por quê? Porque a gente quer estar aqui na base também, né? Ensinando, ajudando, orientando, mentorando, porque quem sabe, né, lá na frente, esse vai ser o empreendedor que a gente vai investir numa rodada série A, né? Então, e também é uma jogada de troca, né? A gente está querendo sempre retribuir ao ecossistema de certa forma. E uma forma que a gente encontra é estar sempre perto da ACAT, ali com esses empreendedores, é o Startup SC, é estar em eventos como o South Summit, né, participando de uma banca, participando de um talk, assim como a gente vai para o Web Summit, vai para a Bossa Summit, enfim, a gente quer estar sempre perto desses empreendedores,
desde o começo. Sim, perfeito. E a gente puxar para os recadinhos finais, né, Cris? O pessoal que escutou nosso podcast, gostou da Invisto, quer mandar o seu pitch deck, como que faz, né? Abre aí espaço para vocês deixarem os recadinhos finais de vocês aí. A gente tem um nosso site, né, invisto.com.vc, tem Instagram também, Invisto com você, LinkedIn também, só procurar lá Invisto, a gente vai aparecer, o nosso ciclo de Venture Capital do sul do Brasil. E aí pode chamar a gente também nas redes sociais, enfim, né, acho que a gente é bem aberto, então façam contatos e a gente vai estar aguardando vocês. E o link para o empreendedor está nesses... O link a gente manda na DM. Combinado. Beleza, então pessoal, aí a oportunidade, a Invisto está capitalizada, né? Mandem seus decks aí para eles analisarem. E é isso, né, Cris? Chegamos a mais um episódio aqui, ao fim de mais um episódio do Startup Life, né? Com baita case da Invisto. Muito obrigado, gente, por dedicar um pouco do tempo vir aqui conversar com a gente. E, Cris, nos ouvimos no próximo episódio, né? No próximo, e vem muita coisa boa por aí também. Tem mais, quem gostou tem mais episódios aí com convidados da South Summit. É isso aí, pessoal, um abraço e tchau!